Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 11 de fevereiro, hoje a igreja celebra a memória de Nossa Senhora de Lourdes. Peçamos, então, a sua intercessão. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13, que diz assim: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de minha corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia em que celebramos a memória de Nossa Senhora de Lourdes, o Evangelho de hoje nos apresenta um embate entre os fariseus, mestres da lei, com Jesus. E o tema aqui é sobre a pureza ou a impureza, né? Aqui no Evangelho, como nós acabamos de ouvir, os fariseus e os mestres da lei foram questionar Jesus por que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras. Então, o tema da impureza, o tema da pureza, os judeus, eles tinham, claro, existia uma norma fundamental. Qual a norma fundamental? Aquilo que está lá no livro do Levítico. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Mas, como se não bastasse este mandamento que convida o povo à santidade, à santificação, a santificar-se, os judeus, os fariseus, os mestres da lei, eles começaram a criar uma tradição, né? Jesus hoje vai criticar acerca das tradições dos homens, né? Porque em cima da lei, da Torá, começou a se criar costumes, inclusive leis orais, inclusive, que determinavam alguns rituais. Existiam rituais de purificação. E os fariseus, eles eram muito rígidos nisso. Então, o ter que lavar as mãos antes das refeições, quando voltar das praças, e as praças, como dizia no Evangelho ontem, era um lugar onde estavam os impuros. Então, voltando das praças, tinha que tomar banho. Então tinha todo um ritual de purificação. Eles questionam Jesus. Por que os discípulos não seguem a Torá? Veja, eles não perguntam por que os discípulos não seguem a Torá. Não. Eles perguntam por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos. E aí nosso Senhor vai responder, né? Nosso Senhor vai responder.
Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Ou seja, fingidos. Ou, para nós entendermos, atores de teatro. O que é um ator de teatro? O ator de teatro está representando alguém, um personagem, que não é ele. É um personagem criado. O personagem não é uma pessoa real. É fictícia. Percebe? Hipócrita, ou seja, uma pessoa fingida. E os fariseus, os mestres da lei, eram hipócritas, eram pessoas fingidas, que embora aparentemente tivessem toda uma preocupação e eram exagerados nessas leis, nesses rituais, nesses costumes, nessas tradições. É tanto que nosso Senhor aqui no Evangelho vai dizer que eles queriam colocar fardos pesados em cima das pessoas. E eles nem mesmo eles observavam. Então Jesus vai chamá-los de hipócritas e vai dizer: bem profetizou a vosso respeito, hipócritas, Isaías, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus. Jesus faz uma acusação muito séria para eles. Mas aqui eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, muito cuidado. Muito cuidado com as pessoas que costumam ser rigorosamente ritualistas ou legalistas. Porque nem sempre aquele que é legalista, não estou dizendo que sobre seguir a lei, sobreviver à lei, não é isso. Mas pessoas que são rigorosamente legalistas. É preciso ter muito cuidado, porque muitas vezes, por trás desse legalismo todo, por trás desse ritualismo todo, dessa aparência, tem podridão. Cuidado. Jesus fala isso com relação aos fariseus e aos mestres da lei. E Jesus prova. Olha, Jesus diz: não, vocês fazem cultos que para Deus não valem nada. Por quê? Porque vocês honram a Deus com os lábios, ou seja, da boca para fora. O coração está longe de Deus, o coração não está convertido, o coração não está transformado. De que adianta? De que adianta? E hoje em dia acontece muito também, principalmente no que se refere às celebrações eucarísticas, a Santa Missa. Veja, meu povo, as leis são importantes, são necessárias, as rubricas são essenciais, mas o legalismo não. Cuidado. Cuidado. Será que essa exigência toda com os ritos tem por trás uma verdadeira conversão? Porque se não tiver uma verdadeira conversão, a nossa celebração é vazia. Não serve de nada. Jesus vai chamar os fariseus de sepulcros caiados. Então tenhamos muito cuidado. E hoje em dia a gente vê tanta gente, na missa, pode isso, não pode aquilo, isso pode, isso não deve. E as pessoas brigam por conta disso. E aqui eu entro no segundo ponto que eu queria ressaltar. Porque Jesus está falando que os fariseus, mestres da lei, eram tão rigorosos na lei, nos costumes humanos, nas tradições humanas, tradições dos homens, que eles abandonavam a palavra de Deus, que eles abandonavam, deixavam de viver o amor ao próximo. E Jesus dá um exemplo muito concreto com relação aos próprios pais, veja, aos próprios pais. Olha o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho, né? Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é,
consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Então veja o que se passava na cabeça de uma criatura dessa. Nem o bem ao próprio pai e à própria mãe fazia em nome de um costume, de uma tradição. Percebe, meu povo? Como é que eu sou tão rigorista nas leis, nas rubricas, e essas leis, essas rubricas, não me ajudam a viver o mandamento do amor? Do que adianta belas celebrações sem amor, sem a caridade? Não adianta de nada. Se as nossas celebrações, se os ritos que nós somos chamados a fazer, não nos levam a amar, uma profunda experiência com o amor, para amar a Deus e amar o próximo, o que adianta? Jesus está dizendo, de nada adianta o culto que me presta, ou que prestam a Deus. Por isso a conversão, a santificação é de dentro para fora. Sede santos como o vosso Deus é santo. Somos chamados à santidade, mas que possamos viver e buscar essa santidade de dentro para fora, a conversão interior, a conversão do coração, para que aí sim as nossas celebrações, os ritos que nós fazemos tenham total sentido. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.